Fundo de investimento imobiliário, também chamados de fundos imobiliários e carinhosamente apelidado como os FIIs, eles são investimentos no setor imobiliário, onde diversos investidores alocam seus recursos em imóveis e esses fundos são regulamentados e fiscalizados pela temida Comissão de Valores Imobiliários, também conhecida como CVM. Então no vídeo de hoje eu vou falar para você o que são os fundos imobiliários, então deixa seu like e já se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Os fundos imobiliários oferecem uma forma muito mais acessível de se investir no mercado imobiliário, proporcionando diversificação e maior liquidez porque as cotas são negociadas em bolsas de valores. Além disso, permite que os investidores com diferentes níveis de capitais participem do empreendimento imobiliário, que, de outra forma, seriam praticamente impossíveis de se participar. E como que isso funciona? Os investidores adquirem cota dos fundos, acabam se tornando donos desses imóveis e o valor da cota varia conforme o resultado do fundo. As vendas e as compras dos investidores e os aluguéis desses imóveis, os rendimentos, são distribuídos quase mensalmente aos cotistas, ou seja, você investidor. Lembrando que nem todo fundo distribui mensalmente, mas a maioria tem esse modo de distribuição, como se fosse realmente um aluguel mensal. Lembra que eu falei de uma coisa chamada liquidez? Quanto tempo demora para você vender um imóvel físico? Eu pesquisei e, de acordo com a Associação Brasileira Incorporadoras Imobiliárias, o tempo médio para a venda de um imóvel físico é de mais ou menos 16 meses, basicamente 1 ano e 4 meses. Claro, pode ser antes, pode ser depois, tudo depende de vários fatores econômicos. Já com os fundos imobiliários, cotas negociadas em bolsa de valores, em questão de segundos, a ordem é lançada no mercado e rapidamente você, em menos de minutos, consegue vender a sua posição naquele imóvel. Vamos supor que você tem 100 mil cotas do imóvel. Você pode vender 100, 200, 1. Você não precisa se desfazer do imóvel por inteiro. Mas caso você queira vender toda a sua posição no imóvel, também não tem problema algum. Fundos imobiliários possuem risco? Sim. Os fundos imobiliários possuem risco, como por exemplo a variação no mercado imobiliário, inadimplência dos inquilinos que estão alugando aqueles imóveis, variação na taxa básica de juros que pode afetar o desempenho na carteira do fundo. Então, antes de investir em fundos imobiliários, é aconselhável, na verdade, não é muito conselho, é mais uma obrigação da sua parte também, animal, que você estude o que você está querendo fazer. Pesquise aquele fundo específico que você está querendo comprar. Tem 3 sites que eu recomendo para você achar as informações: Status Invest, Fundamentos e Funds Explorer. Não sabe o que você estuda para analisar um fundo? Estuda ocupação física e vacância física, ocupação financeira e vacância financeira, patrimônio líquido, quantidade de cotistas, preço sobre valor patrimonial, que é o P sobre VP, localização, quantidade de imóveis e, por último, o dividend yield. Isso para você investir e se sentir mais seguro. Senão, você ia comprar qualquer fundo porcaria e mal ia saber o que está acontecendo com o seu dinheiro e mal ia saber o que é aquele fundo. Agora, quais tipos de fundos imobiliários nós temos? A gente possui basicamente 4 tipos de fundos em muitos segmentos, E dentro desses fundos, o primeiro deles é o fundo de tijolo. Fundo de tijolo, quando eu falo tijolo, significa que ele é um imóvel físico. Ele tem toda uma estrutura, uma localização e etc. Esse fundo, ele tem alguns segmentos, Dentro do fundo de tijolo, a gente tem agências bancárias, hospitais, hotéis, shoppings, empresas de educação, lajes corporativas, residenciais e híbridos, que são fundos que compram papel de renda fixa ligado ao mercado imobiliário. E também prédios físicos. E o último segmento que a maioria das pessoas gosta, que são os galpões logísticos. Quais são os riscos desse fundo? Não tem muito bem uma ordem específica de risco, mas pensa que são imóveis de verdade. Então eles podem ter uma coisa que eu mandei você estudar chamada de vacância física. O imóvel pode não estar alugado, com isso o fundo não recebe porque não tem inquilino e o rendimento cai dependendo do quão importante aquele inquilino era. E como assim? Vamos supor que você tem um imóvel e um inquilino. Se esse inquilino foi embora, acabou sua renda. Porém, você tem 100 casas e 100 inquilinos e um foi embora, não vai representar basicamente nada, porque você tem 100 imóveis e 100 inquilinos.
Cada inquilino tem a proporção de 1% no aluguel do imóvel. Se você tivesse um imóvel com um inquilino, você perderia 100% da sua renda. Como você tem 100 imóveis e 100 inquilinos, aquele inquilino representa apenas 1%. Então você teria ainda 99% de ocupação financeira no seu imóvel. Próxima categoria de fundos são os fundos FOFs, Funds of Funds. Fundo de fundo, como o nome simples já diz, é um fundo que investe em outros fundos. E tem fundo que tem 15, 20, 25, 30 fundos na carteira em diversos setores e segmentos. Então, dependendo do fundo, ele é bem diversificado e já tem um menor risco, por ter vários ativos na sua composição, na sua carteira. E isso não é nenhuma recomendação de investimento. Mas tem um fundo chamado BCFF11, que é administrado pelo BTG Pactual. Tem mais de 40 ativos na carteira, é diversificado. Qualquer investidor tem acesso e o melhor de tudo, tem uma gestão profissional. Se você não sabe como escolher um fundo imobiliário, em um fundo de fundo você já está automaticamente diversificado e tem uma gestão que fica o dia inteiro olhando o mercado para fazer a melhor alocação possível daquele ativo e também daquela carteira. Tem a LCI, que é a letra de crédito. Outro tipo de fundo que nós temos são o fundo de papel. Por que geralmente ele tem esse nome de papel? Você já viu alguns investimentos que são lastreados a imóveis, como por exemplo a gente tem a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, o CRI ou o CRI, como alguns costumam chamar, que é o certificado de recebíveis imobiliários, e as LH, que são letras hipotecárias. Então, fundo de papéis, a principal característica de um fundo imobiliário de papel é que eles não investem diretamente no imóvel físico, como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos. Eles investem em dívida ligado ao mercado imobiliário. Assim como eu citei os dois principais, que são os CLIs e CRIs, os CRIs são títulos de dívida lastreados em crédito imobiliário. As LCIs são títulos de dívidas lastreados em crédito imobiliário, porém isento de imposto de renda. Então os fundos imobiliários de papel, o tipo de fundo de papel, compram esses títulos que são emitidos por instituições financeiras e que são lastreados em financiamentos imobiliários. Outro tipo de fundo, tanto quanto arriscado, são os fundos de desenvolvimentos. Eles são considerados arriscados devido à estratégia do próprio fundo. E por quê? Como o próprio nome diz, desenvolvimento. É basicamente a empresa que compra a área para uma construção, para construir o imóvel, na planta, inicia a construção e faz a venda desses imóveis, ou colocam para alugar para gerar renda. Ou seja, eles compram o lugar, faz toda a infraestrutura e o lucro vem através da venda desses imóveis e aluguéis. Porém, existem vários tipos de fundos de desenvolvimentos, que constrói prédios residenciais, resorts, shoppings, escritórios, entre outros tipos de fundo. E os fundos imobiliários distribuem rendimento e tem uma coisa chamada renda mínima garantida, que é o rendimento mensal pago pelo fundo como forma de remuneração dos investidores, enquanto o fundo ainda não tem renda própria para distribuir. Então, muitas vezes, o próprio dinheiro do investidor volta para ele em forma de rendimento quando o fundo não tem lucro com o imóvel ou não está gerando renda de aluguel. Agora, algumas estratégias com fundos imobiliários são que alguns investidores não gostam de fundos imobiliários, por isso não fazem questão de ter fundo imobiliário na sua carteira. Porém, para aqueles que gostam desse tipo de investimento, tem algumas estratégias que você talvez queira imóvel para gerar renda para você ganhar mais. Você que tem pouco dinheiro e quer também entrar no mercado imobiliário, pois o aluguel que você vai receber na sua conta da corretora é proporcional ao quanto você investiu naquele fundo. Então, se você investiu no, por exemplo, VISC11, isso não é nenhuma recomendação de investimento, que é o fundo de shopping, supor que a cota está custando R$ 117,40 e ela distribui um rendimento de 9 centavos por cota. Se você comprasse 10 cotas por R$ 117,40, o total da compra seria R$ 1.774 e com 10 cotas você receberia um dividendo de R$ 9. Agora, se você investisse regularmente e já tivesse 70 cotas desse fundo, você receberia um rendimento de R$ 63, com um total de R$ 8.218 investidos. Agora, se você tivesse 150 cotas, você receberia um rendimento de R$ 135.
com um total de R$ 17.610 investidos. Isso vai ficando mais interessante porque quanto mais o tempo passa, o imóvel pode crescer, o rendimento pode aumentar, pode ter uma crise e você pode comprar mais barato as cotas. E quanto mais você comprar, mais o seu rendimento aumenta. E daqui a alguns anos você estará vivendo de renda, onde a maioria dos investidores querem chegar, onde o rendimento da sua carteira de investimento pagam os seus custos mensais de vida. Ou seja, você nunca mais precisaria trabalhar, porque os seus investimentos bancam o seu custo mensal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e até o próximo vídeo.